Oi pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre arquitetura de computadores. Nessa aula especificamente vamos focar no processador, quais são suas partes, certo? Como é que elas interagem e em como é que aquele conjunto de instruções que vimos, na definição do conjunto de instruções que vimos na aula anterior, eles influenciam para a definição dessa minha arquitetura, ok? Os computadores eles são formados por 5 principais elementos: o processador, que é o foco da aula de hoje, a memória, as interfaces de entrada e saída e toda a comunicação que envolve esses elementos, que normalmente são realizadas por barramentos, certo? E a importância que eu tenho de saber como é que está indo o meu desempenho do meu computador e a parte de interface com o software. Então, para definir qual vai ser a minha linguagem que a máquina entende, eu vou precisar de compiladores que repassem aquelas informações de linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, certo? Então, hoje, vamos começar um pouco sobre essa parte de arquitetura e o que é realmente importante na arquitetura de computadores. Podemos definir pelo menos uns 8 elementos que vão influenciar e que a gente precisa levar em consideração no projeto de uma arquitetura. O primeiro, que é a questão da lei de Moore. Já sabemos que os computadores eles mudam muito rápido. Então, as arquiteturas elas precisam seguir essas mudanças. Preciso prever uma possibilidade de melhorias, de upgrade, de criação de famílias. Então, ela não pode ser fechada num mundinho de não ter nenhuma possibilidade de reorganização, certo? Além disso, a utilização de abstrações para simplificar o projeto. Com essa questão da simplificação, o foco aí é qual o meu conjunto de instruções, como é que eu faço com que essas instruções elas sejam mais bem utilizadas possível e especialmente na possibilidade de compiladores que transformem aquelas linguagens mais alto nível, que aumentam a produtividade do programador, tá? Para a linguagem dessa máquina. Fazer casos comuns mais rápidos. Aí vocês devem lembrar de alguns princípios de projetos que vimos em aulas anteriores, que é a ideia de o comum ele vai se repetir muito. Então, é melhor focar naqueles elementos mais simples e fazer com que essa parte seja executada o mais rápido possível, ter uma melhor performance, do que eu focar numa instrução que é extremamente peculiar, que vai ser utilizada uma vez ou outra perdida, certo? Essa sim eu posso perder um pouco de tempo, já que ela não vai impactar tanto no desempenho do meu programa como um todo, certo? No processador especialmente. O desempenho por paralelismo, certo? Como eu posso replicar, aumentar algumas partes do meu hardware sem encarecer tanto, sem aumentar muito também a questão do consumo de energia, tá? Mas que eu permita, de alguma forma, trabalhar em paralelo para aumentar o desempenho, certo? Outra forma de permitir esse paralelismo e um desempenho mais rápido é a utilização de pipeline. Então, quantos estágios de pipeline eu consigo desenvolver, tá? Quanto melhor, qual padrão eu vou estar utilizando, quais são os suportes que eu estou dando para o pipeline. Aí entra especialmente o ponto 6, que é a predição. Se eu tenho um sistema de predição muito bom, ele vai significar que os problemas que eu poderia ter com pipeline, até mesmo com paralelismo, eles podem ser sanados através da predição. Eu saber para que caminho o software está querendo ir. A parte de hierarquia de memória, que vocês já viram há pouco tempo na parte de organização, certo? Essa hierarquia de memória me possibilita chegar a ter acesso aos dados de forma mais rápida, tá? Mas, porém, essas memórias rápidas, elas são extremamente custosas. E como é que eu faço com que os dados que eu acesse, eles permaneçam atuais e que a memória, onde ele armazena realmente na memória posteriormente, também esteja atualizada, certo? E a confiabilidade via redundância, que eu posso ter falhas sempre vão ocorrer. Então, eu tenho que trabalhar, na minha arquitetura também vai entrar, o que é que eu posso fazer para restabelecer o meu sistema quando ocorrer uma falha, tá? Não podemos considerar para sistema nenhum, isso vale para software como para hardware, que não vai falhar. Existe falha, sim. O principal eu tenho que saber como trabalhar com essas falhas, tá? Focando agora no processador, vamos ter 4 partes principais deles para estudar, que seria o controle, como é que eu controlo todos os sinais para a possibilidade de trabalho com o registrador, com a ALU,
certo? Para que eles consigam se comunicar. O caminho de dados é em que partes eu vou estar a cada momento, certo? Esse caminho de dados ele está diretamente ligado com o controle me define também o caminho que esse meu dado está seguindo, certo? E os sinais necessários para habilitar as partes que vão ser utilizadas no decorrer desse caminho. Os registradores, que são a parte de memória que está mais próxima do computador, do processador, tá dentro dele, permitindo que os dados fiquem armazenados neles para ter um desempenho melhor no desenvolvimento da execução, certo? E as memórias, como é que eu acesso a elas e de preferência de uma forma mais rápida possível, tá? Dentro das arquiteturas, já que já vimos um pouco sobre conjunto de instruções, nós podemos dividir em duas, que a gente vai falar bastante durante o curso e vocês vão trabalhar com isso também, tá? Uma delas é a RISC, que é um sistema de computador que ele possui um conjunto reduzido de instruções, tá? Isso significa que eu tenho poucas instruções e o que me permite também ter um conhecimento maior e trabalhar em ações ou instruções que elas vão ser muito utilizadas. Então, como eu tenho um pequeno conjunto, eu foco nas operações mais utilizadas, certo? E implemento para ele. Isso também me facilita a construir instruções com tamanhos fixos, mais fáceis de serem trabalhados, certo? E instruções mais simples. A complexidade ela vai ficar bem menor do meu processador. Aumenta um pouco da complexidade para o programador, porque o programador agora só dispõe daquelas operações mais simples e eu tenho que saber como trabalhar com utilizar essas operações mais simples para para poder implementar aquelas minhas operações um pouco mais complexas, certo? Nesse daí, no RISC, esse formato de instruções simples me permite ter um opcode relativamente pequeno, que vai ser um padrão para os demais, que a instrução da máquina ela seja executada em um único ciclo de clock, tá? Eu permito isso para máquinas monociclo, né? E a gente vai ver que existem outras possibilidades também. Eu tenho, como eu falei, baixa quantidade de opcode e elas vão ser utilizadas muito mais simples. Aqui está um exemplo, tá? Que seriam das operações de soma, subtração e, lógico, do load e do store, que é para poder manipular com a minha memória. Aqui tem as instruções. Essas instruções, elas trabalham com modo de endereçamento simples. A maioria dessas instruções vai trabalhar com operações registrador, certo? Que são operações mais rápidas, que permitem que meu dado esteja sempre presente dentro dele, certo? E o meu acesso à memória vão ser por instruções simples também, apenas com load e store. Eu não teria, seria somente uma palavra por vez, eu não teria instruções onde eu leio um conjunto grande de instruções ao mesmo tempo, ou escrevo um conjunto grande, certo? Isso daí não existiria na arquitetura RISC. E eu tenho uma unidade de controle bem mais simples por causa disso, certo? Existem muitos processadores RISC no mercado, tá? Um exemplo que tem aí é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que é o MIPS, certo? O PowerPC, que é da IBM, da Motorola, o ARM, que é muito utilizado nos celulares da Apple, tá? E o Spark, que é da Sun. E temos também as arquiteturas CISC, que trabalham com um conjunto de instruções complexas. Quando eu digo isso complexas, é porque eu vou focar não só naquelas instruções simples, que eu utilizo bastante, mas também em instruções muito mais complexas do que aquela onde eu vou, por exemplo, trabalhar com 3, 4 adições ou uma multiplicação numa única instrução, certo? Isso me permite trabalhar melhor, especialmente quando a gente tá falando sobre aplicações de imagem, certo? Mas eu preciso ter uma complexidade muito maior do meu processador para permitir isso, ok? Aqui está um exemplo onde eu poderia realizar numa única instrução 2 somas percorrendo um array, tá? Então, os 2 elementos, em vez de estarem em um registrador, esses 2 elementos vão ser buscados na memória, certo? E os 2 elementos possuem um desvio dentro do endereço base, dentro da minha memória, tá? Então, isso me leva a instruções mais complexas, não tenho, normalmente o formato delas vão ser diferentes, ou não necessariamente vou ter a mesma quantidade de bits para cada uma, ela vai ter um tamanho diferenciado,
certo? E que leva também, que não necessariamente é o foco dele, né? A um conjunto de instruções muito grandes. Normalmente, quando a gente fala RISC, CISC, RISC tem poucas instruções, CISC muitas. O CISC normalmente tem muitas instruções, mas o que define mesmo esse tipo de arquitetura é a complexidade das instruções que ele desenvolve, que ele utiliza, certo? Ele vai ter, como eu falei, instruções bem específicas, certo? Com um número de variáveis que vai ser bem flexível. Eu posso ter 2, 3, 4, enquanto no MIPS, que é um RISC, eu tenho o trabalho com 2 variáveis de entrada e uma de saída sempre, eu nunca mais do que isso, certo? No CISC não, eu posso ter N variáveis para uma instrução, certo? Para isso eu tenho programas menores, eu facilito a vida do meu programador, certo? Que ele vai poder trabalhar com códigos bem mais concisos, mas eu aumento bastante a complexidade do processador, certo? E ocupa ele, por isso, como programador, ele precisa escrever menos linhas de código, melhora um pouco do desempenho, porque eu tenho menos acesso à memória por precisar de menos espaço, tá? Para as instruções. Já o endereçamento, diferente do CISC, que basicamente pega tudo do registrador, o endereçamento na arquitetura CISC ela é bem maleável, ela é flexível no sentido que eu posso trabalhar com os elementos dentro dos meus registradores, com um elemento dentro do registrador e outro na memória, com os dois na memória. Então, o modo de endereçamento modifica muito, tá? Ele trabalha com N modos também. Aqui estão alguns exemplos de processadores que trabalham com o CISC, certo? Como essa família 6800 da Motorola, que foram utilizados nos primeiros consoles, como do Atari e do Mega Drive, tá? O AMD, com essa série que ele seguiu a arquitetura x86, certo? Muito utilizado esse daí também para processadores da Sony, o PlayStation especialmente. E esse da Intel, que é baseado também na arquitetura x86. E como é que eu faria um comparativo? Qual é realmente melhor do que a outra? Depende do tipo de aplicação. Se eu estou trabalhando com um computador de propósito geral ou de um propósito específico, tá? Em um propósito geral, o mais interessante seria o uso de arquitetura RISC, certo? Porque eu não tenho necessariamente o conhecimento de precisão de utilizar algumas instruções complexas, então me permite ter uma programação bem baseada no que eu vou fazer. Então ele libera uma possibilidade grande do que pode ser feito e foca em ter as principais instruções, o que eu preciso para qualquer coisa, simples e rápidas, tá? Então o tipo de instruções nele é simples, enquanto no CISC é complexa. O CISC, por exemplo, é bem interessante quando eu estou trabalhando com processadores que são focados em trabalhar com imagens, com sinais. Aí eu tenho uma utilização corriqueira de instruções, de operações mais complexas. Então vale a pena focar um pouco mais no meu hardware para ele suportar essas operações mais complexas, certo? O número de instruções do RISC ela vai ser bem reduzida, em média tem entre 30 e 40 instruções, enquanto o CISC, por estar adicionando essas instruções extras mais complexas, ele normalmente tem um conjunto de instruções muito grande, variando aí em centenas, tá? 100 a 200 instruções para esse processador que reconhece. A duração da instrução, na arquitetura RISC eu consigo executar uma instrução em um único ciclo, na CISC não, eu precisaria de uns 4, até mesmo 120 ciclos para execução de uma instrução. O formato das instruções no RISC são fixas, ou seja, eu tenho uma definição de quantos bits vai ter para as instruções, para todas as instruções, elas vão ter o tamanho fixo, o tamanho do opcode é fixo, o local onde vão estar as informações sobre os dados de entrada e de saída também são bem conhecidos. Já no CISC, isso tudo é variável, ok? Eu vou ter instruções de tamanho variáveis, ou seja, o meu opcode também pode ter uma diferença. Minha informação sobre os dados, eu posso ter dois dados de entrada ou 10 dados de entrada, isso vai variar muito, vai influenciar no tamanho da minha instrução, certo? Na execução da instrução, o RISC ele vai trabalhar com um paralelismo, utilizando o pipeline. O CISC, por ser muito específico, normalmente vai trabalhar no sequencial. Não significa que não pode, tá? Mas o comum dele é trabalhar numa ordem sequencial de execução.
Os modos de endereçamento no RISC, como a gente falou, ele é bem simples, é basicamente registrador para registrador, enquanto no CISC ele é bastante complexo, tá? Com acessos à memória, junto com registradores, a mais de um acesso às vezes, certo? Ou um acesso grande à memória, pegar um bloco inteiro dela, ok? Em instruções de acesso à memória, eu só tenho duas no RISC, que é o load e o store, para palavras curtas, enquanto no CISC eu posso ter quase todas as instruções do ISA acessando a minha memória, ok? O conjunto de registradores no RISC é múltiplo registradores, eu tenho, por exemplo, no MIPS, 32 registradores de propósito geral, tá? E no CISC eu só tenho um conjunto de registradores para utilizar, até porque como ele acessa muito a memória, ele tem instruções que acessam muito a memória, eu não tenho essa necessidade de tanto armazenamento dentro do registrador. E com relação à complexidade, não preciso nem falar, no CISC ele vai fazer com que a arquitetura do meu processador seja muito mais complexo, só que aí eu facilito a vida do programador. Enquanto no RISC eu tenho uma arquitetura de processador mais simples, e a complexidade ela vai estar mais para o compilador ou para o programador, certo? E tenho também aquelas arquiteturas que são híbridas, que elas são RISC e CISC também, ok? Um grande exemplo deles é a família do Core i7, i5 e 6 da Intel, certo? Essa família, essas arquiteturas, elas eram inicialmente CISC, com um núcleo, uma parte do RISC, tá? Então, as instruções comuns, elas são implementadas como RISC e as instruções complexas são implementadas como CISC. O exemplo desse aí é porque ele tem mais de um processador, então eu tenho um foco. Alguns processadores vão ter um foco só nas instruções RISC e nas instruções mais simples, e outros conjuntos de registradores vão trabalhar com instruções mais complexas. Certo? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. A próxima aula vamos conversar um pouco sobre como é que esse dado ele caminha dentro do processador para ser realmente executado, tá? Até mais!